A diferença fundamental entre católicos e protestantes não tem a ver com imagem. Isso é uma consequência já da grande diferença que nós possuímos. A fonte última de autoridade. Para nós é a Bíblia. Para a Igreja Católica é o magistério na pessoa do Papa. Ou seja, para o protestante, a fonte final e máxima de autoridade é Deus, por meio de sua palavra. Já a fonte final de autoridade para a Igreja Católica são homens. Hoje eu quero refutar a ideia sempre semeada pelos católicos. A Igreja é maior do que a Bíblia, pois a Igreja gerou a Bíblia. Sendo assim, a interpretação da Igreja é sempre a correta. Bora lá dar 4 motivos para refutar esse argumento falacioso da Igreja Católica. Curta, comente, se inscreva, bora para mais um vídeo. Antes de refutar as ideias da Igreja Católica, vale a pena mostrar a crença católica. O Catecismo Católico, no parágrafo 80, a gente vê o seguinte: tradição e Bíblia estão em pé de igualdade. A tradição e a Sagrada Escritura estão estreitamente unidas e comunicam-se entre si. Com efeito, ambas, fluindo da mesma fonte divina, constituem, de certo modo, um só todo e tendem para o mesmo fim. Com efeito, a Sagrada Escritura é a fala de Deus, enquanto é redigida sob a moção do Espírito Santo, e, por sua vez, a Sagrada Tradição transmite integralmente aos sucessores dos apóstolos a palavra de Deus, confiada por Cristo Senhor e pelo Espírito Santo aos apóstolos, para que estes, pela luz do Espírito de verdade, fielmente a conservem, exponham e difundam na sua pregação, donde se segue que a Igreja, a qual está confiada a transmissão e a interpretação da revelação, não tira só da Sagrada Escritura a sua certeza a respeito de tudo que foi revelado. Por isso, ambas devem ser recebidas e veneradas com igual devoção e reverência. Estão unidas, têm a mesma fonte divina e devem ser recebidas com igual devoção. Mas como você notou, não é apenas que a tradição católica tem o mesmo peso da Bíblia, mas cabe à Igreja Católica o direito de interpretá-la. Afinal, ela gerou a Bíblia, portanto, ela é maior do que a Bíblia, dizem os católicos. Mas será que foi a Igreja Católica que gerou a Bíblia e que cabe somente a ela interpretar a Bíblia? Vamos refutar então essas ideias aí, né? A Igreja Católica é maior que a Bíblia, a Igreja Católica é a única que pode interpretar a Bíblia, a Igreja Católica gerou a Bíblia. Primeira resposta: a Igreja Católica nem existia. Pense, por exemplo, nos escritos do Novo Testamento, porque o Antigo Testamento, vamos falar daqui a pouco, mas do Novo Testamento. Eles tiveram autoridade nas igrejas desde o princípio. Como explica Bavinck, o cânon não foi produzido, como alguns dizem, por um ato de seres humanos, mas pouco a pouco por Deus, o diretor das mentes e do tempo. Esse é um argumento lógico e da própria evidência do bom senso. Peraí, foram os homens que geraram a palavra de Deus? Não foi o próprio Deus quem a gerou? E tem mais, na metade do século II, os escritos já tinham conquistado autoridade, resultado da autoridade dos apóstolos e da leitura pública nas igrejas. Então, de maneira oficial, ele foi concluído lá, ou melhor, oficializado lá no século IV, no finalzinho do século IV. Ora, nesse momento nem existia a Igreja Católica Romana. Infalibilidade papal, 1870, Purgatório, Concílio de Florença, 1439, a adoração de imagens, Concílio de Nicéia, 787, a ideia da Imaculada Conceição, 1854. A Igreja Católica Romana é um desvio da genuína igreja, um desvio que se dá ao longo dos séculos. Claro que já havia alguns desvios bem nos primórdios, lá por exemplo no período da patrística. Ora, podemos ver até desvios entre a própria igreja primitiva, como nós lemos, por exemplo, Paulo em sua carta aos Gálatas, dizendo que eles estavam abandonando o evangelho. Então, alguns erros e desvios vistos desde o princípio não demonstram que a Igreja Católica está correta ou ela já existia. Então, mesmo que não, nós temos os erros desde o começo, são erros desde o começo, apenas isso. Não significa que está certo. Mas a grande verdade é que a Igreja Católica vai se desenvolvendo e vai nascendo ao longo de muitos e muitos anos. Portanto, nem tinha Igreja Católica Apostólica Romana na época em que a Bíblia é construída. Aquilo lá era a igreja, o povo de Deus. Segundo, se quem vem primeiro tem proeminência na interpretação, logo os judeus estão certos. O argumento católico é: nós preservamos a Bíblia, nós determinamos quais livros seriam palavra de Deus, logo somente nós temos a interpretação correta do texto, pois nós viemos primeiro. Isso não é verdade, mas vamos imaginar que fosse. Se quem veio primeiro tem proeminência na interpretação, logo, o próprio catolicismo é implodido, pois os judeus vieram primeiro. Então, caberia a eles a interpretação correta da Escritura, que declaram: o Messias não veio, o que, por dedução lógica, anularia o próprio catolicismo. Deus incumbiu aos judeus a missão de preservar a Escritura. Quem disse isso? Paulo, Romanos 3:2. Em primeiro lugar, porque as palavras de Deus foram confiadas aos judeus. Sim,
foram os judeus que preservaram o Antigo Testamento. E o próprio Paulo, a própria Escritura, que os católicos dizem crer, testemunha isso. E aqui também um detalhe importante. Deus diz que confiou o Antigo Testamento, a palavra de Deus, aos judeus. O Antigo Testamento dos judeus é este que você, evangélico, tem. O Antigo Testamento dos católicos tem o acréscimo de alguns livros que foram inseridos como tentativa de conter a reforma protestante no Concílio de Trento no século XVI. Sabe o que é interessante? Jesus fez quase 300 citações do Antigo Testamento chamando-o de palavra de Deus. Não há uma menção de Jesus chamando os livros apócrifos acrescentados pela Igreja Católica de palavra de Deus. Mas, pastor, no livro de Judas, não temos uma citação de um livro que é considerado apócrifo para católicos e protestantes? Sim, mas citar não é validar. Em Atos, Paulo cita filósofos gregos. Isso não significa que ele os está chamando de palavra de Deus inspirada. Mas sabe o que é interessante? Jesus nunca discutiu com os judeus sobre a Escritura, dizendo, ei, tá faltando livro aí na Bíblia de vocês. Antes, pelo contrário, ele concordou com os judeus sobre o que era a Escritura. E se as Escrituras foram confiadas aos judeus, como disse Paulo, quem são os católicos para acrescentar livros? Maldito aquele que tirar ou acrescentar algo deste livro, disse o apóstolo João. É óbvio, ele falava especificamente do livro dele, mas vale para toda a Bíblia, não? E foi exatamente isso que a Igreja Católica fez, ela acrescentou. Terceiro, a Bíblia gerou a Igreja, não a Igreja que gerou a Bíblia. Ora, isso é muito simples de provar. A Escritura precedeu a Igreja no tempo. Já havia Escritura, o Antigo Testamento, e não havia Igreja ainda. E foi por meio das pregações de Jesus, que eram baseadas na Bíblia, que a Igreja nasceu. Quando Jesus fez sua primeira pregação em sua cidade, Nazaré, como ele fez? Ele abriu a Bíblia e disse, hoje se cumpriu o que está escrito aqui. Ele falou de si usando a Bíblia como fonte de autoridade para mostrar que ele era o Messias. A igreja nasce por meio da pregação de Jesus, que era baseada na Escritura, como Pedro confirma. 1 Pedro 1,23. Pois fostes regenerados, não de uma semente corruptível, mas incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Sobre o Novo Testamento, a igreja não determinou o que é a palavra de Deus. Ela reconheceu. Você não determina quem é um gênio, você só reconhece. Quarto, a igreja não pôde ter gerado a ela mesma. Ela não pode ser o fundamento dela mesma. Nós lemos em Efésios 2:20, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra de esquina. Calvino, comentando sobre os católicos, sobre os argumentos católicos, sobre eles serem o fundamento deles mesmos, Calvino diz, mas tagarelas dessa espécie são refutados suficientemente com apenas uma palavra do apóstolo. Ele testifica que a igreja se sustenta no fundamento dos profetas e dos apóstolos. Se o fundamento da igreja é a doutrina profética e apostólica, é necessário que essa doutrina tivesse sua inteira infalibilidade antes que a igreja começasse a existir. Dizer que a igreja gerou ela mesma seria como concordar com os materialistas, que declaram que não foi Deus quem os gerou, foram eles mesmos. Isso faz dos materialistas uma espécie de Deus? O mesmo tipo de idolatria que a Igreja Católica comete sobre ela mesma. Ela se gerou. Agora, é interessante notar como arrogantemente a Igreja Católica se coloca acima da Bíblia, sendo que os próprios apóstolos não fizeram isso. Paulo estava escrevendo sua carta aos Gálatas, que era a palavra de Deus, e Paulo sabia que era a palavra de Deus. Irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana, pois não o recebi de pessoa alguma, nem me foi ele ensinado, ao contrário, eu o recebi por revelação de Jesus Cristo. E o que ele diz sobre essa mensagem de origem divina que ele recebeu? Que, se no outro dia ele falasse algo diferente do que ele havia acabado de escrever, que eles o considerassem maldito e ficassem com a mensagem, rejeitando Paulo, o mensageiro. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos pregue um evangelho diferente do que já vos pregamos, vos aqui no caso é ele, seja maldito. Assim, Paulo está dizendo que a mensagem é maior do que ele. Paulo, o grande mensageiro, que escreveu boa parte do Novo Testamento. Ele está dizendo, olha, se eu falar besteira aqui amanhã, fiquem com a mensagem e me ignorem. Mas a Igreja Católica se coloca como maior do que a Bíblia. No Catecismo Católico, número 80, a Igreja Católica coloca a tradição e os ensinos produzidos pela Igreja ao longo dos anos em pé de igualdade com a Escritura, como eu disse para vocês no começo. Mas como explica Bavinck? Na prática, a tradição
se sobrepõe e engole a Escritura, como os fariseus fizeram e Jesus os repreendeu por anular a Escritura por conta da tradição deles. Mas a Igreja Católica, ela tem a supremacia, como disse Inácio de Loyola: se os meus olhos virem branco, mas a Igreja Católica declarar que é preto, então é preto. Por exemplo, tem cheiro de pão, tem gosto de pão, tem cor de pão, mas a Igreja Católica diz que é uma pessoa. Mas padre, mas é um pão, padre! Cale a boca, seu imbecil ignorante. Nós e nossos papas e bispos envolvidos nos mais variados escândalos, nós é que somos a fonte última de autoridade sobre a sua vida e sobre todo o universo. É por isso que eu não sou católico, pois para ser católico, eu tenho que negar minha razão e até os meus sentidos e depositar a minha esperança em homens, muitos deles envolvidos nos escândalos mais sórdidos da história humana.